Hoje nós temos a alegria de termos novamente aqui conosco trabalhador aqui da Casa de Jesus, Fábio Iope, e ele vai falar para nós sobre o tema a parábola do semeador. Que a espiritualidade amiga lhe envolva, tenhamos todos uma boa palestra. Caros amigos, uma boa noite para todos. Inicialmente, rogo sinceras escusas por qualquer dificuldade com a minha voz. Estou passando por um processo inflamatório bastante acentuado, então, qualquer desequilíbrio, por favor, considere. Mas, sobretudo, agradeço a cada um dos corações que nos ouvem no presente momento e que nos dão a alegria de sentir essa oportunidade de compartilharmos, é claro, singelas reflexões sobre um tema conhecido de todos nós, que é a parábola do semeador. Para tanto, inicialmente eu convido a todos a nos dirigirmos diretamente ao Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 13, onde está transcrita pelo evangelista tal parábola, mas que também pode ser encontrado no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, mas também tratada pelo codificador Allan Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o evangelista: naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar. E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar. E toda a turba permanecendo em pé na praia. Ele lhes falou muitas coisas em parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou imediatamente. Por não haver profundidade na terra, vindo a raiar o sol, ela foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, um em 100, outro em 60, outro em 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a narrativa do evangelista Mateus. Uma das parábolas, obviamente, mais conhecidas, portanto, uma das mais interpretadas dentro do mundo da teologia e, claro, também entre nós espíritas. Mas gostaríamos de fazê-lo à moda de Allan Kardec. Aquilo que o codificador nos chama a atenção logo no primeiro item da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. De retomarmos a vida, o aspecto moral, a identidade de Jesus, retornando, portanto, à época a qual ele veio ter conosco, a qual ele tomou um corpo de carne semelhante ao nosso, para nos ensinar, a exemplo, tal parábola. Então eu convido a todos a deixarmos a nossa mente de ocidental, aqui presos em uma atualidade onde temos o nosso iPhone, o nosso iPad, onde podemos resgatar as informações de maneira muito rápida no doutor dos burros, chamado Google, onde podemos ali dialogar com pessoas do outro lado do mundo, simplesmente no apertar de uma tecla. Uma mente abstrata, uma mente capaz de se apaixonar pelas linhas, pelas cores, pelo design arquitetônico, mentes presas às emoções, aos sentimentos, que ganham vida sem palavras, a deixarmos o nosso estado atual de sociedade,
até mesmo a nossa língua portuguesa, rica de sinônimos, de polissemia, para remontarmos a 2000 anos atrás, a nos dirigirmos à Palestina da época de Jesus. E é curioso porque a palavra Palestina, na sua etimologia, significa terra dos filisteus. Não tem nada a ver com terra aos hebreus, terra dos gentios, mas que, dado a cultura, aquilo que o povo buscava naquela região, passou também a ser traduzida a Palestina como a terra de Canaã. A terra que jorrava leite e mel, a terra que jorrava sabedoria e amor. Aquela região de homens de pouca instrução, aonde a instrução era restrita apenas a um pequeno grupo de sacerdotes, de escribas, enfim, aonde ter acesso às escrituras era até mesmo difícil. Uma época onde o pensamento era concreto, onde para tratar de sentimento era preciso que aquele povo entrasse em contato com o próprio contexto ao qual vivia. Era assim que aqueles pescadores analfabetos, como Simão Pedro, passou a aprender o Evangelho ali, pescando, arremessando a sua rede, trazendo o barco para a beira. É assim que aqueles homens travavam em meio ao solo do deserto pedregoso a agricultura, porque sim, havia agricultura em meio ao deserto daquela região. O sol escaldante do verão, de 40 graus, cedia lugar no inverno às possibilidades da agricultura. A região que durante praticamente 1000 anos, em meio aos profetas, em meio às dissertações, em meio à oratória das sinagogas, chamava a atenção de quem quer que seja, de que o Messias viria. Aquele homem que seria investido de poderes divinos, que tomaria um corpo semelhante ao nosso, queríamos confundi-lo, mas que resgataria, em meio a rudes batalhas, o povo de inúmeras invasões, até mesmo da escravidão, que o próprio povo assim recebera dentro da própria Palestina, como aconteceu à época dos babilônicos. Durante praticamente 1000 anos, segundo o Espírito Emmanuel na obra Consolador, o próprio Cristo falou por intermédio dos profetas. Portanto, ler os livros proféticos é ler Jesus falando com o homem, diretamente. É assim que Jesus, então, toma um corpo de carne. É assim que ele aparece em meio aos homens rudes para passar a ensinar, a educar o coração. Mas educar não de uma maneira intelectual, mas uma educação moral. A mesma educação que Allan Kardec chama a atenção em O Livro dos Espíritos. A educação de uma formação de caracteres, de hábitos, um conjunto de hábitos para edificar um homem renovado, o homem de bem. E poderia um educador vir investido apenas de intelecto para educar o educando? É claro que não. É óbvio que um espírito de elevada hierarquia, como é Jesus, viria investido de todo um arcabouço de experiências que aferem a sua própria estrutura espiritual, a fim de que através do amor viesse a educar.
Porque se não tem amor, a educação mais parece um instrumento que fere do que um instrumento que acolhe. A educação sem amor mais fere e ofende o intelecto e a necessidade do próximo do que a educação baseada no amor. O amor primeiro compreende a necessidade para adequar a maneira didática à necessidade daquele que ouve. É assim que Jesus teve que realizar um esforço afanoso para adequar o pensamento crístico para pobres e humildes homens. Imaginem vocês, um Cristo é um Espírito que, segundo a codificação, é de uma hierarquia tão elevada, mas tão elevada, que o próprio Espírito Divino o anima. Trocando em miúdos para meros mortais, é como se o pensamento de Deus vertesse por intermédio destes corações. Portanto, olhar Jesus é olhar para o máximo da abstração que a nossa mente pode conceber de uma elevação espiritual. Portanto, o seu ensino moral está de acordo com a sua evolução espiritual, mas nem por isso adequado à necessidade atual. De modo que, ao olharmos para o ensino de Jesus, entre as parábolas, entre as histórias, é claro que elas são atemporais. Porque o espírito de elevada hierarquia não se prenderia ao tempo e ao espaço. Não se prenderia a estruturas pedagógicas que se perderiam em poucos séculos. Não. Ele se fez uso de parábolas, de simples histórias adaptadas ao cotidiano, olhando para a atitude da pesca, para a atitude de uma semeadura, para a colheita, para a ida a Jerusalém, na época de festas, para trazer então os ensinos morais. E assim ele o fez com a parábola do semeador. De acordo com a estrutura pedagógica, e o que ele faz? Passa então a demonstrar a sua elevada estrutura espiritual? Não. Diz o texto, ele toma de um barco, coloca na beira do mar do Tiberíades, do mar da Galileia, senta sobre o barco, mas toda a turba mantém-se em pé. Olha a atitude de humildade, abaixando-se simbolicamente para que os homens ficassem em pé. Quando nós olhamos para essa narrativa, é impossível não conectarmos a nossa mente à narrativa do Evangelho de Marcos, de quando Jesus se dirigiu junto dos seus discípulos, lá à cidade de Betsaida, e depois, na última vigília da noite, ao tomarem um barco, Jesus aparece flutuando, levitando sobre as águas, quando Simão Pedro tenta dar alguns passos e afunda no mar. Eis um símbolo profundo aqui, simbolizando que o mar é, em verdade, símbolo de vida, da nossa existência de encarnado, demonstrando ali nesse símbolo, ao tomar de um barco, de que ele não mais se molha nesta estrutura reencarnatória, pedagógica, ao qual todos nós aqui presentemente nos encontramos. Ele está acima, e por estar acima, então ele se abaixa, assenta-se sobre o barco, e todos o olham e o escutam atentamente. Passa então a narrar uma parábola aparentemente simples, a parábola do semeador, e passa a dizer que um semeador saiu a semear. Curiosamente, ele não entra no mérito da questão, dizendo para aqueles homens, agricultores,
homens que se vinculavam à profissão de colheita, propriamente dita, de quem era o dono da terra. Se esse semeador era alguém que houvera alugado um pequeno território para semear a seu bel prazer e retirar dali então o seu sustento. Ele não entra no mérito da questão dizendo quem é o semeador, tampouco quem é aquele que irá colher. Ele simplesmente diz quem é o semeador. Intrinsecamente nas palavras, ele coloca-se como semeador. E para termos dúvida em relação a isso, quando nós abrimos uma obra de Emmanuel chamado Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, lá na parábola do semeador, o dono do território é o próprio Criador. Deus é o dono por excelência de todo o território, de toda a criação. Portanto, o semeador é aquele que joga as sementes para os homens. O semeador por excelência, Jesus, o Cristo. Mas a questão é, poderia um semeador semear sementes de acordo com o texto, sem nenhum cuidado, de acordo com o terreno? Mesmo sendo Jesus, como diz Emmanuel, porque o texto é claro, este semeador que não foi nem lhe arrendado o território, não lhe foi nem dado pelo dono, enfim, não se define. Poderia ele não saber como semear a semente? Afinal de contas, o texto diz que as sementes foram divididas em 4 partes iguais. Uma parte da semente cai em um território bastante desaconselhável. As outras 2 partes, somando 3, do mesmo modo. Apenas uma pequena parte, um quarto, num território favorável. A primeira pergunta é, por qual razão o semeador, alguém que intrinsecamente teria o conhecimento de semeadura, o faria de tal maneira? Será que ele não conheceria então tão bem o território? Ou será que a produção da 4ª parte do território seria tão grande que lhe aferisse um resultado capaz de afastar os débitos em relação às 3 primeiras partes, que tão pouco influenciaria? É claro que se olharmos para a afirmativa de Emmanuel, de que Jesus é o semeador, a afirmativa de que ele não erra, é um fato. Poderia Jesus ter vindo de altas esferas espirituais e semear sem saber o que está fazendo? Não. Então ele passa, segundo o texto, a narrar a história de um homem que colocava a mão dentro de uma bolsa na cintura cheia de sementes e simplesmente arremessando no terreno a esmo, sem cuidado nenhum. Arremessando para perto, para longe, para o mais longe que ele podia. Cuidando, obviamente, dos limites do seu território, mas jogando as sementes, confiando no território. Aqui, quando nos deparamos com esse texto, o Espiritismo nos chama à maturidade de uma pergunta. Intrinsecamente, estas palavras de Jesus, que semente estaria o semeador semeando? Porque Jesus não contaria uma história que teria um ensino moral se não tivesse, pelo menos, um gancho, um simbolismo, uma metáfora, um paralelismo com aquilo que conhecemos. Quando olhamos para o texto e vemos que esse semeador saiu a semear uma semente, narrada por um homem sentado num barco no mar do Tiberíades,
fica claro que ele está narrando um processo de agricultura que acontecia no território da Galileia, ali, próximo, então, ao Tiberíades. Mais do que isso, temos plena certeza de que essa semeadura de sementes afere-se à semente do trigo. Porque quando nós olhamos a semeadura do trigo, todos os aspectos batem. É por essa razão que quando nós pegamos algumas obras editadas pela Federação Espírita Brasileira, da série Fonte Viva, como por exemplo, Pão Nosso, lá na capa está desenhado o trigo. Afinal de contas, o pão vem do trigo. Então estamos falando aqui de algo, de uma semeadura que na colheita promoverá alimento. Que época do ano estaríamos? Segundo o contexto histórico, estaríamos numa época próxima a novembro e a dezembro. Porque é exatamente entre novembro e dezembro que o calor escaldante do verão cedia lugar ao início do outono para então a chegada do inverno. A época do ano onde as chuvas chegariam. E chegariam de tal maneira que choveria tanto que o próprio agricultor deveria ter cuidado com as enxurradas. Intrinsecamente, então, estamos falando de um processo complexo de semeadura. Diz o texto que nesse processo de semeadura, ali, no início do inverno, no final do outono, depois da primeira chuva, quando nutre o solo seco, o semeador então está habilitado a jogar as sementes sobre o solo, esperando que alguns dias se passem para a chegada do arado. Diferente da nossa cultura atual, de que é primeiro feito a aragem do solo para depois depositar as sementes, naquela época primeiro se jogava as sementes e depois então o arado feria a terra, ajustava o solo para que a semente se depositasse e então ganhasse o fulcro solitário do solo escuro, úmido, para então germinar. Diz a narrativa que dessa jogada a esmo, a primeira parte cai numa região do solo perto do caminho. Que caminho é esse? Muitos pensam que são caminhos que dividiam os territórios, são caminhos que ficavam às margens, às beiradas. Não. É o caminho feito pelo próprio semeador, ou o caminho feito pela colheita anterior, a pegada daqueles que semeavam ou a pegada daqueles que cultivavam, mas também a pegada de corações maldosos que entravam nos territórios para jogar a semente do joio, a erva daninha. Então a narrativa diz que algumas sementes caíram sobre esse território pisado, portanto, um território duro, aonde a semente por si só não conseguiria penetrar qualquer centímetro de profundidade. Olhando para o lado espiritual, que tipo de coração é esse? Que tipo de coração tem guarida a este montante de sentimentos que se assemelham diretamente a este solo duro, que uma vez semeado a semente, não consegue penetrar? Não seriam aqueles corações que uma vez recebendo esclarecimento para então o consolo, ganhar vida, recebendo oportunidades de melhoramento, oportunidades de traçar um novo e melhor caminho, permitem que essas sementes fiquem apenas nesse território duro e impenetrável do orgulho, da vaidade. Corações que se prendem à mágoa, ou até mesmo ao ciúme doentio
de pessoas, de situações, de objetos. Corações onde a semeadura de elevação moral não tem chance. Eis um alerta direto e para não ofender mentes à época, para aqueles corações que mais sabiam a lei de cor através das Escrituras, mas que tão pouco praticavam. Quantos de nós espíritas, conhecendo o Espiritismo, chegamos em casa e nos assemelhamos a esse solo duro, nos assemelhamos a esse solo aonde a dor de um filho, aonde a dor de uma esposa, de um esposo, não consegue penetrar com paixão e tolerância no nosso coração. Mesmo nós, tendo um compêndio intelectual na mão à semelhança dos senhores e doutores da lei, há 2000 anos, ainda nos permitimos ser a este solo duro. Mas há também outro solo. O solo onde as sementes são depositadas sem cuidado nenhum. Mas as aves tomam as sementes para si, retiram do solo, fazem com que o solo não tenha oportunidade de absorver estas sementes, ficando um solo estéril. Um solo onde foram roubadas as oportunidades de melhoramento. É só sairmos de uma palestra espírita, tomarmos ali o cruzamento novo da 4ª Avenida de Balneário Camboriú, aonde um coração conseguiu fazer com que 3 vias se tornem 2. E você verá através da intolerância de motoristas e de pessoas o que é este território. O território onde recebe a semente, mas pouca importância dá. E aí vem as aves de rapina, como os corvos à época de Jesus, que pegavam os ossos dos corpos em estado de apodrecimento, os abutres, levavam para elevadas altitudes e largavam sobre as pedras para se alimentar do tutano, daquilo que está dentro do osso. A semente sempre servirá de alimento para quem quer que seja. O problema é que no solo que fora depositado não tem guarida. O fato aqui não é o pássaro, o fato é o coração do homem, que recebe a semente e nem se dá conta de que uma vez tenha recebido. É assim que nós nutrimos os abutres do personalismo. É assim que nós nutrimos os abutres do fundamentalismo. De quando nós pegamos a doutrina espírita e tentamos, a semelhança de pedagogos, que ainda não somos do Espírito, e mais destruímos corações do que educamos. Quantas vezes, ao consolar, chamamos a atenção de algum coração, em um primeiro momento, meu irmão, você é imortal. Ele nem acredita em espírito. Ele nem acredita na existência de alma, tampouco de Deus. E você vem ferir o coração dele com o teu fundamentalismo. Não. É preciso adequar. São corações cevados. São corações estéreis que, tendo a oportunidade, não se dão conta dela. Mas Jesus não fica intrínseco a esses corações. Ele passa adiante e chama a atenção para um outro coração. E esse, eu diria, há uma chamada de atenção das mais duras. As sementes que caíram no solo, que tiveram a oportunidade de penetrar o solo, mas que uma vez recebendo ali a mistura de espinhos,
chegou a época do crescimento, os espinheiros tomam conta e sufocam. Já não é mais o solo que recolheu a semente apenas depositada para as aves. Já não é mais o solo que fora aquecido pelas pedras, que ganhou pouca profundidade e que foi crestado. É o solo aonde recebeu a semente, permitiu que a semente germinasse. Uma vez germinada, o espinheiro ao seu lado começa a ganhar força. Provavelmente esses espinheiros seriam as sarças, seriam aquelas plantas, ervas daninhas, que da colheita anterior ficaram ainda os seus pedaços sobre o solo e que agora, na época propícia, começaram então a ganhar vida. E se você olhar para um espinheiro, o que nos chama a atenção no primeiro momento é que ele tem espinho. E o espinho fere, o espinho machuca. É assim como uma rosa. Quando você toma-te de uma rosa para dar a alguém que ama, se você pegar esta rosa e simplesmente dar, aquela pessoa pode acolher com amor, com carinho. Mas se você tacar essa rosa no rosto, vai ferir. Bem, na botânica o espinho significa uma modificação da folha, para que uma vez a planta retirando a água do solo, a mantenha dentro de si, sugando, vamos dizer, em excesso, fazendo com que as plantas à sua volta se sufoquem por falta de nutrientes. Eis uma chamada de atenção a cada um de nós, àqueles que crescem à semelhança do trigo, mas que ao mesmo tempo permitem que os espinhos dos espinheiros venham a ferir o outro, que os espinhos comecem a sufocar a si mesmo. Aqueles que aparentam ser bons, mas que de bom nada têm. Aqueles corações que são muito bons em iniciar trabalhos, mas não dão continuidade e tão pouco terminam. Corações que se alegram no primeiro momento da notícia, começam a se enraizar, a ganhar vida, mas diante da primeira dificuldade, e entregam-se diante dos próprios espinheiros. Ora, se não é assim conosco, que quando permitimos, na grande maioria das vezes, a semente da tolerância, da paciência, ganhar germe no coração, vem o parente chato e te liga, no sábado, às 11h30, na hora boa do filme, para falar mal do outro parente. E ali então você mostra os espinheiros ainda dentro do peito. É ali, quando uma pessoa que te ofendeu e te magoou, quando te procura, você o faz exatamente do mesmo modo, da mesma maneira, espinhando, ofendendo, esquecendo o lado do cultivo do trigo, porque mais tarde, esse trigo poderá dar um fruto, o fruto que dará pão, alimento. Mas a advertência ainda é antes. Olha para dentro de ti, olha para dentro de você, meu irmão, que vem na casa espírita há 10 anos, a você que vem há 20, 30, 35, 40 anos. O que o Espiritismo fez da tua vida até agora? Por que ainda nós gostamos de nos apresentar como espíritas de 30 anos? Por que ainda gostamos de nos apresentar como espíritas de 40 anos? Quantas canecas de sopa entregamos? Isso nós não dizemos. Quantas lágrimas enxugamos? Isso nós não dizemos. Quantos trabalhos e corações
que passaram a ser alimentados aqui dentro de uma casa espírita, dentro de um centro religioso qualquer, e foram ali tolhidos pelos nossos espinhos. É curioso porque Jesus não fala que era para tirar os espinhos. A semelhança da próxima parábola em sequência, do trigo e do joio, ele não diz que era para tirar os espinheiros. Ele simplesmente diz que nasceu junto. O fato é, deixa junto. Porque quando estamos despreparados, e bem o sabemos, quando estamos despreparados moralmente, na hora de tirar os espinheiros do peito, ou o joio, nós vamos destruir o trigo. Nós vamos acabar com o terreno. É como um elefante para colher uma rosa no jardim. Ele até colhe, mas não sobra nada do jardim. Ele pisoteia tudo. Falta sensibilidade, falta coordenação fina para as faculdades espirituais e morais. Então Jesus chama a atenção há 2000 anos de corações que até hoje, não permitem, na sua grande maioria das vezes, que os espinheiros morram. Que os espinheiros sejam convertidos, quem sabe, em trigo. Porque se ele converteu água em vinho, nesta grande metáfora, não poderia converter moralmente o valor de um espinho, de um joio, em trigo? Os filtros amorosos de Jesus não poderiam fazer isso? Olha para a nossa existência. Quantas vezes nós ali, endurecidos, recebemos a notícia de quem muito amamos está no hospital. Ou alguém que fora diagnosticado com câncer, depois de fumar 40 anos, e no mesmo dia recebe a notícia de que vai ser avô. Olha os filtros amorosos fazendo com que os espinheiros se transformem em trigo. E aí então ele passa agora a falar do último terreno, da última parte do terreno, do último 1/4 do terreno. Sementes que caíram no solo bom e que passaram então a crescer sem os espinheiros, sem a problemática das pedras, sem a problemática dos caminhos, sem a problemática das aves, sem a problemática do joio. Este solo deu tanto, mas deu tanto que alimentou em 30, em 60 e em 100 por semente. Quando eu li isso, eu fiquei curioso. Eu fui atrás da ciência. Eu fui atrás, então, de descobrir dentro do meio científico quanto daria uma semente de trigo. Dizem que na semeadora do trigo, quando o solo é bom, mas pensa no solo bom, aquele de dar inveja em todos os vizinhos, dá no máximo 10. Jesus exagerou, falando já em 30, em 60 e em 100 vezes. Quando nós pegamos as parábolas, as histórias de Jesus, quando ele quer sair do convencionalismo pueril do racionalismo, ele exagera para chamar-nos a atenção de que as convenções mundanas pouco explicam a lei divina. É assim que nós olhamos para um coração de uma Madre Teresa, de um Mohandas Karamchand Gandhi, de um Martin Luther King Jr., de um Divaldo Franco. É assim que nós olhamos para corações como de um Francisco Cândido Xavier. Tinham espinhos, e quem não os tem? Cadê os abutres? Em todos nós o temos. O chão pisado, cheio de pedregulhos, quem não os tem? Mas que nem por isso deixaram de dar. E quando dá a 30, dá a 60, dá a 100. Dentro da história bíblica só existiu um que deu a 100. Lá no Antigo Testamento, filho de Abraão. Foi o único coração que deu a 100. Significa dizer
que de toda a estrutura literária do Antigo Testamento, de toda aquela estrutura pedagógica da lei divina, que nasceu com Moisés, que passa por Jesus e agora no Espiritismo, toda a humanidade, a partir da primeira revelação, dará a 100. Eis o símbolo. Dará a 100. Não está dando, mas dará. E é assim que nós encontramos hoje catalogados 300 mil políticos no Brasil. E não nos damos conta de 4,5 milhões de doadores de medula, anônimos prestes a ter dor por alguém que não conhece, para salvar uma vida. Eu não vou nem contar quantos doadores de sangue tem, quantas pessoas que depositam, a semelhança do óbolo da viúva, o máximo que podem ter a favor de alguém. Eu não falo em doação de dinheiro, porque aquilo não é dinheiro. Jesus chamava a atenção para o lado moral, aquilo que te fere, dá. A gente sabe quando não temos paciência, o quão doído é dar paciência. O quão doído é dar tolerância. O quão dificultoso é dar solidariedade, quando não o temos. Mas a semente está. A semente está ali. E intrínseco a tudo isso, intrínseco a todo esse texto da parábola, Jesus não cita, mas de uma maneira madura podemos dizer: e cadê o arado? Se no processo de semeadura, depois das sementes, o arado passa. Eis o alto do ensino moral de Jesus na parábola, sem dúvida nenhuma. Porque o arado fere todo o terreno, ele não pede qual parte do terreno. Ele não pede se o terreno é o terreno duro, pedregoso, cheio de espinhos, um joio, ou terreno bom. O arado passa. O arado, meu irmão, vai te ferir. Ah, vai te ferir. Vai penetrar no teu peito de tal modo que vai sangrar. Afinal de contas, a terra sangra. Afinal de contas, a terra tem que verter umidade para que a semente sinta-se, então, acolhida pelos nutrientes, para dar-lhe vida. Porque até então é potencialidade. Assim o arado nos passa no peito, sem nos perguntar quando, nem como. É por essa razão que encontramos ali no popular: desgraça pouca é bobagem. É claro, é óbvio que a dor nunca virá solitária. Ela nunca virá de um modo simples, sutil, assim a conta-gotas. Não. Ela sempre virá em montes. Vamos ter dúvida? Comunicação de um espírito chamado um espírito amigo, Evangelho segundo o Espiritismo. Ela inicia sua comunicação dizendo sobre a paciência. Deus elege aquele que vai sofrer. Nossa, elege quem vai sofrer? Então Deus agora gosta de uns e não gosta de outros? Não. Ele sabe quando o arado pode passar naquele coração. Portanto, se você não está sofrendo agora, não sorria. Vai vir. Se você está sofrendo, sorria para o do lado ficar com ciúme. Nesse símbolo, nessa ideia, podemos então dizer que se o arado fere a terra, ela prepara a terra para as chuvas, prepara a terra para o sol, prepara a terra para as geadas. Sim, geava durante a noite no inverno lá. Prepara para o granizo, prepara para as tormentas, para o vento, para o pisoteamento dos corações que irão jogar o joio. O arado prepara para tudo. Será que seremos forjados assim, de modo a sermos um anjo cristal? Não. Anjo é a semelhança daquele metal teórico, adamantium, que tem até filme, indestrutível, porque é forjado na dor. E é só você olhar para a tua experiência. Você só é hoje por causa da dor de ontem.
Foram as dificuldades e as lágrimas que nutriram o solo do peito, para que hoje você viesse, 2000 anos depois, ter sede de Jesus na casa espírita. Para olhar para o passe e não querer apenas a cura do corpo. É óbvio, todos nós o desejamos, ter um corpo são que nos permita construir algo melhor. Mas a olhar para dentro, para a cura da alma, que é imortal. Por essa razão, os filtros divinos, através do arado, virão. Virão através dos livros, das obras, virão através das mensagens simples, singelas, que recebemos, quem sabe, no WhatsApp. Quem sabe naquele dia difícil de se levantar, depois de sofrermos o deserdamento das pessoas que mais amamos, nos encontrarmos solitários, recebemos então a mensagem de alguém que tão pouco nos lembramos, nos dizendo, bom dia. Às vezes, se colocamos a nossa vida numa balança, o nosso dia de hoje, números pouco representaram a tua vida, das 6 da manhã à meia-noite. Ali naquela balança, não tem sentido. Não tem sentido nenhum diante do amor. Diante desse sentimento que nenhum filósofo materialista provou a inexistência. Diante do amor de que ninguém prova a ineficácia. Diante de todos nós que ninguém provou de uma maneira categórica, que não vale de nada. Quando olhamos pelos filtros do Espiritismo para esse sentimento, é óbvio que uma vez criado o amor, permite o Criador que os Espíritos exijam dele a eternidade para vivê-lo. Senão, de que adiantaria passar 30 anos amando alguém para se perder no túmulo? Para, através do suicídio de um filho amado, se perder ali, 9 meses cuidando? O nosso coração exige do próprio Criador a eternidade para se reencontrar e viver esse amor. Portanto, não há filosofias que provam ao contrário. É só perguntar para uma mãe que vai num sábado de manhã visitar o filho numa penitenciária. Pede para ela que coração ela está amando. A de um reeducando, não de um criminoso. O amor faz isso. O amor transforma os espinhos, as sarças, em tolerância, em serenidade. Transforma em solidariedade. É assim, pais. Vamos educar os nossos filhos. Vamos educá-los de modo a prepará-los para uma vida de dificuldades, não apenas de sucesso. Sucesso é consequência da luta. As dificuldades forjam o coração. Filhos, vamos olhar para os pais e permitir que nos eduquem na lida das experiências, do valor de depositar o arado a favor do outro. Seja através do trabalho, seja através da tolerância, seja através de levar um simples lixo para a lixeira, quando você tem 10 anos de idade. A sociedade é feita por corações que se constroem dentro de casa. A nossa estrutura política, sociológica, é feita por corações que ontem foram educados dentro de casa. A nossa estrutura moral, quanto sociedade, portanto ética, fora estruturado por corações que foram educados e que se permitiram ser educados ou não dentro de casa. Se não está bom, vamos nos permitir mudar. Vamos nos dar a tolerância pessoal, a autotolerância de mudar o nosso próprio caminho, de mudar as nossas próprias escolhas. Não há vergonha nisso.
Não há vergonha em derramar lágrimas. Há vergonha em se manter como aqueles que nutrem abutres e corvos. Vamos nos permitir a mudança, a alterar, a olhar para a nossa existência e ver quantas vezes as dificuldades nos chamaram a atenção para mudar a rota. E que hoje, olhando para trás, respiramos assim: nossa, como foi que eu não caí? Que não foi essa imponderável que me tirou do erro sem que eu me desse conta? Se estamos prestes a tomarmos uma decisão, como por exemplo a do suicídio, vamos nos permitir, pelo menos, a aferir aquilo que ninguém te diz a não ser você mesmo. Olha para a tua vida. Você já sofreu antes. Nem por isso você morreu. Nem por isso, meu amigo, você desencarnou. Se a tua vida não tem sentido agora, ao menos para a tua mãe tem. Ao menos para o teu pai tem. Para as pessoas que te amam tem sentido. Permita que os filtros amorosos de Jesus, através desses corações, te deem sentido de vida, de existência. É assim que um Paulo assassinou milhares de cristãos e se transformou no maior pregador do cristianismo. É assim que Maria de Madalena, um coração vicioso, no vício mais difícil de largar, o do sexo, alterou o próprio rumo, a própria rota, a favor do amor. Temos as possibilidades de alterar. E é curioso porque nenhum texto diz que eles passaram a amar de pronto. Eles passaram a ver possibilidades, e possibilidades há inúmeras. Peçamos ajuda. Nos entreguemos nas dificuldades do arado às pessoas que nos amam e nos toleram. Nos entreguemos ao diálogo fraterno, nos entreguemos aqui embaixo, na sala que nos recebe, aos corações que nos dão bom dia no elevador, aos corações que às vezes nos acolhem num beijo que recebemos e não sabemos quem é a pessoa. Vamos nos permitir dar um pouco mais. Ao olharmos para o processo de semeadura, e percebemos que, de fato, Jesus não apenas semeia no teu coração, irmão, mas Ele te ensina a semear. Afinal de contas, Ele é um pedagogo. Uma vez Ele te ensinado a semear, você vai semear também. Vamos semear a tolerância. Vamos passar a semear a irmandade. Vamos passar a semear uma sociedade um pouco melhor. Começando por dentro de casa. Começando por aquelas pessoas que realmente nos amam e que têm o maior poder de nos ferir. Porque é impressionante como as pessoas que mais nos ferem são aquelas que mais têm intimidade conosco. Vamos permitir que esse arado que nos feriu, em verdade, não se chame mágoa, não se chame falta de compreensão, não se chame desamor, passe a se chamar convite. Essa profunda parábola de Jesus, citando Paulo, porque em meio a todas essas dificuldades, esse ensino atemporal nos chama do mesmo modo, como nos chamará quando seremos anjos. Afinal de contas, é o pensamento de um Cristo que está muito além de um anjo. Graças a Deus, diz Paulo à comunidade de Corinto. Graças a Deus, meus irmãos, já somos o que somos. Muito obrigado. Boa noite para todos.